Fala galera, prontos para mais um plantão? Sim, hoje o caso tá muito desafiador. Era uma mulher de 31 anos, gestante de 28 semanas, com uma dor torácica com característica isquêmica, dor bem típica mesmo de isquemia, e que se iniciou após esforço. Ela estava na academia e depois começou com essa dor. Tinha um antecedente muito importante, era o pai com um infarto precoce, mas ela não tinha nada de antecedentes pessoais importantes. Eletro sem alterações isquêmicas e raio-x de tórax normal. Pessoal, vocês estão vendo esse vídeo no Instagram? Bora pro YouTube para ver a discussão completa. E se você já está no YouTube, deixa seu like aqui, se inscreve no canal, que você sempre vai estar recebendo nosso conteúdo de primeira, tá bom? Então vamos pro caso. Condutas iniciais para essa paciente. Ela foi monitorizada em sala de emergência, não foi oferecido suporte de oxigênio, porque essa paciente não estava desaturando. Lembrando que a gente só dá oxigênio para os pacientes com síndrome coronária aguda se eles estão desaturando. A gente tem que manter a saturação desse paciente acima de 90%. Foi obtido acesso venoso periférico e coletados alguns exames laboratoriais gerais, incluindo o TSH, que é sempre um diagnóstico diferencial importante, principalmente para essas pacientes jovens que podem ter uma crise tireotóxica e isso dá uma dor torácica. Dedímero. Por que a gente pediu dedímero? Todos os pacientes vítimas de dor torácica, a gente tem que excluir grandes catástrofes. As principais catástrofes são síndrome coronária aguda com supra e sem supra de ST, dissecção aguda de aorta, tromboembolismo pulmonar, pneumotórax hipertensivo, tamponamento cardíaco e ruptura esofágica. É o primeiro passo na abordagem da dor torácica. Para essa paciente, a gente tinha uma alta probabilidade de pré-teste de síndrome coronária aguda, apesar de ser uma paciente jovem, sem fatores de risco cardiovascular, mas tinha uma história familiar de DAC precoce e, além disso, ela tinha uma dor que convencia. Então, a gente já tem que ficar com esse diagnóstico na manga. Outra coisa, TEP para essa paciente gestante, que aumenta risco de tromboembolismo? Sim. Então, o dedímero seria uma boa aqui, apesar de, se a gente colocasse essa paciente aí nos critérios de Wells, não daria uma probabilidade alta pré-teste, então a gente não partiria direto para angiotomografia. Além disso, ela é gestante, a gente tem que ser bem cauteloso com exames que envolvem radiação. E, além disso, o dedímero vai ajudar também para a dissecção aguda de aorta. Como essa paciente tinha uma probabilidade pré-teste também baixa de dissecção de aorta, ela não tinha fatores de risco compatíveis, não tinha uma cirurgia de aorta recente, a dor dela não era característica de dissecção aguda de aorta, não era aquela dor lancinante que irradiava para dorso. E além disso, essa paciente não tinha no exame físico diferença de pulso, no raio-x não tinha alagramento de mediastino, então a probabilidade de pré-teste de dissecção aguda de aorta é baixa. Então, o dedímero é um bom exame para a gente excluir dissecção aguda nesses pacientes com probabilidade de pré-teste baixa. Tem um alto valor preditivo negativo tanto para TEP quanto para dissecção aguda de aorta. As outras catástrofes, como pneumotórax hipertensivo, não era compatível com o quadro da paciente. Na ausculta a gente não via nada de alteração, no raio-x de tórax nada. Além disso, ruptura esofágica não era o grupo de risco para isso, que são aqueles pacientes com vômitos incursíveis ou submetidos a procedimentos endoscópicos recentes. E também tamponamento não parecia. No eletro a gente não tinha alterações sugestivas de tamponamento, como que seriam aqueles QRS alternantes, nem de pericardite, né? A gente teria lá no eletro, não teria infra de PR, não teria supra de ST difuso. Então, essa paciente, né, se beneficiaria desse exame do dedímero para excluir essas TEP e a dissecção aguda de aorta. E a troponina seria muito útil aqui, porque a principal hipótese para ela é síndrome coronariana aguda. Então a gente teria que saber se era um infarto agudo do miocárdio ou uma angina instável. Lembrando que no eletro dela não tinha supra de ST, então a primeira catástrofe a gente excluiu pelo eletro, mas a gente está diante de uma síndrome coronária aguda sem supra de ST. Então a troponina vai ajudar a gente a saber se ela é um infarto sem supra ou uma angina instável. E aí, portanto, foi administrado o AS, 300 mg de ataque inicialmente para essa paciente.
foi optado por não realizar clopidogrel, porque na nova diretriz da ESC, da SBC, da síndrome sem supra, a gente segura o segundo antiplaquetário se essa paciente vai ser submetida ao cateterismo dentro das primeiras 24 horas. Então, no nosso serviço, a gente teria possibilidade de oferecer cateterismo para essa paciente rapidamente. Então, segura o segundo antiplaquetário, porque se ela tivesse uma anatomia triarterial, né, a gente teria que segurar o segundo antiplaquetário para não atrasar a abordagem cirúrgica para essa paciente. Então, beleza, seguramos o clopidogrel e a heparina a gente também segurou por um motivo. A gente tem que lembrar, como vocês vão ver, que a principal causa de síndrome coronariana aguda em gestante não é aterosclerótica, é dissecção de coronária. E para essas pacientes a heparina é um pouco controversa. Então a gente optou por segurar a heparina inicialmente. Como ela mantinha dor, a gente iniciou a nitroglicerina. A nitroglicerina é permitido usar em gestantes, e essa nitroglicerina endovenosa controlou a dor da paciente. Fizemos também um ultrassom à beira-leito para ajudar na nossa investigação, e a fração estimada da paciente foi de 50%, ali limítrofe, com uma disfunção segmentar discreta em segmento apical da parede anterior. Isso a gente já tem que lembrar que pode ter algum probleminha na descendente anterior. O VD normal, então a gente sabe que não tem um TEP importante causando disfunção de VD. Válvulas e pericárdio também sem nenhuma alteração, e também a pressão da artéria pulmonar normal, o que fica mais tranquilo nos deixa mais tranquilo em relação à TEP. Não tinha dissecção de raiz de aorta. Lembrar que o eco é bom para ver raiz de aorta e aorta ascendente, ele não é bom para avaliar, né, arco aórtico e aorta descendente. A gente está falando de dissecção de aorta, mas consegue avaliar bem a parte ascendente. Veia cava inferior estava de tamanho normal, com variação respiratória, e os pulmões padrão A, ou seja, não tinha congestão no pulmão e tinha deslizamento pleural, o que já exclui aí a possibilidade de ter um pneumotórax. E também não tinha derrame pericárdico, também a gente já exclui tamponamento cardíaco. Olhem como o ultrassom à beira-leito ajuda muito, e isso reforça ainda mais a possibilidade de a gente estar diante de um quadro de síndrome coronariana aguda, por conta dessa disfunção segmentar. E nos exames laboratoriais, no hemograma, nada que chame muita atenção. Função renal também, eletrólitos, nada que chame muita atenção. Função tireoidiana normal. Dedímero baixo, o que já exclui a possibilidade de TEP e dissecção aguda de aorta. E olhem só a troponina da paciente. A gente utilizou, é muito importante vocês verem o kit da troponina do serviço de vocês, tá? A gente utilizou o kit da Roche, né, sem nenhum conflito de interesse aqui, só um exemplo, e a gente utilizou o protocolo, esse protocolo da Roche ultrassensível, a gente coleta de 0 hora e 1 hora, que é um dos mais recomendados pela ESC, tá? Esse protocolo de 0 e 1 hora. Então a gente coletou a troponina na entrada e 1 hora depois já coletamos outra troponina. Inicialmente essa troponina estava de 30 nanogramas por litro. Essa unidade de nanogramas por litro dá uma dica para a gente, se a gente não sabe se é uma troponina ultrassensível convencional. Sempre quando tiver nanogramas por litro, é troponina ultrassensível, tá? Aí a primeira dosagem veio 30 nanogramas por litro e a segunda dosagem veio 50 nanogramas por litro. E aí é muito importante você consultar os valores de referência do seu kit. Isso muda de kit para kit. Como o nosso era do Elixir Roche, eu peguei essa tabela da diretriz da ESC. Vejam que o nosso valor de referência para muito baixo é 5, para baixo 12, tá? E alto acima de 52. O que a gente considera sem variação em 1 hora é 3, ou se tem variação em 1 hora maior ou igual a 5. O nosso paciente ele tinha inicialmente uma dosagem de 30, que ficava entre a baixa e a alta, um valor intermediário. Porém, ele subiu de 30 para 50, ou seja, teve variação em 1 hora. Se a gente olhar no fluxograma da ESC, esse paciente ele caiu inicialmente no valor intermediário, só que ele teve variação em 1 hora. Se a gente tem variação em uma hora, a gente coloca ele
como ruling, que a gente fala. É aquele paciente que tem que ir para CAT, tem uma alta probabilidade de ser um infarto agudo do miocárdio, nesse caso sem supra de ST, né? E esse paciente vai precisar de um CAT. O eco a gente já fez, e aí a gente mandou o nosso paciente para o cateterismo. Quando fizemos o cateterismo, a gente se deparou com uma lesão na descendente anterior distal, que a gente já esperava pelo achado no ecocardiograma, que tinha uma disfunção segmentar ali na parede anterior, no segmento apical. E essa lesão era uma lesão que era um pouquinho diferente, não parecia uma lesão aterosclerótica, não tinha trombo ali, mas tinha um stop, né, na coronária, que ela estava vindo normal, de repente ela fica afilada, dá um stopzinho, ela afila, e a gente vê alguns lumens aqui nesse trajeto da coronária que está representado para vocês aqui em asterisco branco. Isso é um achado de dissecção de coronária espontânea. Lógico que você não vai precisar saber olhar isso daí. Isso aí já vai vir no laudo da hemodinâmica. Lógico, se você for cardiologista, você vai precisar ver, mas se você for emergencista, que trabalha no pronto-socorro, você vai ver isso pelo laudo. E a ventriculografia só reiterou o que a gente já tinha visto no eco, tinha uma hipocinesia do segmento apical da parede anterior. Aí vocês devem estar falando, nossa, mas essa gestante pode ir para o cateterismo? Deve ir para o cateterismo, tá, pessoal? Não é porque ela é gestante que a gente não vai fazer cateterismo. A gente faz com proteção de chumbo ali no abdômen, mas deve ser feito sim, tá? Porque a gente tem que tratar o que está matando a mãe, que é o infarto, sem supra de ST no caso, beleza? Mas veja que o mecanismo aqui não é aterosclerótico, é dissecção de coronária. E o que é isso, né? Isso está dentro de um grupo que a gente chama de MINOCA, que é Myocard Infarction with Non-Obstructive Coronary Arteries. O que é isso? A gente tem um infarto agudo do miocárdio, mas sem obstrução coronária, ou seja, com lesões abaixo de 50%. Uma das causas da MINOCA tem vários mecanismos, né? Mas uma das causas é a dissecção coronariana. A gente tem, por exemplo, disfunção de coronárias epicárdicas, que pode acontecer por ruptura de placa, ulceração, ou até mesmo dissecção, e isso gera ali um infarto, não com coronárias não obstrutivas. Posso ter um desequilíbrio de oferta e consumo no contexto de embolia coronária, ou quando a gente tem espasmo coronariano, ou posso ter uma disfunção endotelial da coronária, quando a gente está falando de doença microvascular. É um grupo que está sendo bem estudado, ainda tem pouca evidência, porque é uma entidade que está sendo descrita recentemente, mas a dissecção de coronária está dentro da MINOCA, desse grupo que eu falei para vocês. E a dissecção, o que ela é? É um desenvolvimento, né, de um falso lumen coronariano, é a mesma coisa da dissecção de aorta, mas na coronária. Mas aqui é não iatrogênico, ou seja, a dissecção ela pode ser também iatrogênica quando a gente está passando o fio guia do cateterismo, mas essa espontânea que a gente está falando, ela não é iatrogênica, não é relacionada a trauma e não tem mecanismo aterosclerótico. O que acontece? Esse lumen da íntima, ela pode se romper e formar um falso lumen, ou pode ter uma hemorragia do vasa vasorum que vai formar um falso lumen. Isso vai comprometer o fluxo sanguíneo da coronária, porque esse falso lumen vai empurrar, né, e diminuir o lumen verdadeiro. Nas gestantes, as alterações hormonais que geralmente causam essa dissecção espontânea de coronária. E isso é muito mais comum em mulheres e gestantes e é menos comum naquele paciente que a gente já está acostumado, aquele cara de risco para infarto agudo, que é aquele paciente obeso, tabagista, mais velho. Então, o grupo de pacientes que tem a dissecção de coronária e também as outras causas de MINOCA são geralmente mulheres mais jovens e gestantes, tá? Então, esse é o grupo mais comum. E para dissecção de coronária, especificamente, o que a gente vai fazer? Vai depender muito se a paciente tem ou não alguns fatores de alto risco, né, no cateterismo. Os fatores de alto risco geralmente são lesão de tronco, o paciente que está com isquemia ou dor persistente a despeito da dor, a despeito do controle álgico, se o paciente está mais grave, né, fez uma arritmia, uma taquicardia ventricular, uma fibrilação ventricular ou choque cardiogênico.
Se a gente não está falando de grupos de alto risco, geralmente, de uma maneira geral, tem suas peculiaridades, né? Como vocês podem ver no fluxograma, que eu não vou falar tudo aqui para vocês, mas de maneira geral, os pacientes de alto risco, eles vão ser submetidos a alguma intervenção, seja intervenção coronariana percutânea ou cirurgia de vascularização do miocárdio. E lógico, se o paciente estiver muito grave, instável, vai precisar de suporte mecânico, balão intraórtico, ECMO, dispositivos de assistência ventricular ou até mesmo CDI, se o paciente tiver algumas arritmias graves. Já se o paciente estiver estável e não tiver fatores de alto risco, que era o caso da nossa paciente, ela tinha uma dissecção ali distal da DA, né? Então, não era uma anatomia de alto risco, não era uma lesão de tronco, por exemplo, né? Não tinha lesão de DA proximal. Então, era uma lesãozinha de DA distal. Isso aqui fica como tratamento conservador, a paciente estava estável hemodinamicamente. A gente não vai mexer, não vai colocar stent ali, tá? Mas a gente associa algum tratamento medicamentoso, que também tem pouca evidência, tá? Muito do que a gente está falando de tratamento medicamentoso, a gente extrapola da síndrome coronariana aguda por DAC aterosclerótica, tá? E não no contexto de MINOC, e a gente acaba extrapolando isso para dissecção espontânea de coronária, tá? Então, o AS a gente acaba utilizando, tá? Devido à alta evidência que tem, né, para DAC aterosclerótica. O beta-bloqueador, o racional fisiopatológico de utilizar aqui é diminuir o estresse na parede da coronária, assim como a gente faz também na dissecção de aorta, que a gente controla do duplo produto. Então aqui o beta-bloqueador é bem indicado, mas também, opinião de especialista. O clopidogrel, ele também é opinião de especialista, até o segundo antiplaquetário. E a ideia de usar o clopidogrel aqui, no consenso da American Heart, eles falam para a gente deixar de 1 a 12 meses depois do evento agudo, né? Esse é o segundo antiplaquetário, e avaliar se esse paciente melhorou, né, o aspecto angiográfico no cateterismo, porque muitas vezes esse paciente ele vai melhorar o aspecto angiográfico em 4 a 6 semanas, então a gente vai acabar repetindo para ver se melhorou. E aí, se tiver melhor e se não tiver reconhecido a dor, a gente pode tirar esse segundo antiplaquetário. IECA, BRA e estatinas também são extrapolações que a gente vai considerar caso a caso, tá bom? E a gente vai monitorizar o paciente por pelo menos 3 a 5 dias dentro do hospital para ver se não tem recorrência de dor, se não piora essa dissecção, tá bom? Mas a nossa paciente, além disso, desse mecanismo diferente de infarto, ela era gestante, né? E aí, o que a gente tem que saber de síndrome coronariana aguda em gestante? O mecanismo mais comum é a dissecção de coronária, tá? Isso é super interessante, não é aterosclerótico, pelas alterações hormonais da gestação, né? E é mais comum no final da gestação, no terceiro trimestre, no pós-parto precoce, né? E se uma gestante tem uma dissecção espontânea de coronária, ela tem alto risco de ter uma recorrência dessa dissecção numa nova gestação, tá? Então, a gente tem que pesar risco-benefício se ela quiser engravidar novamente, tá? E a gente tem que lembrar de diferenciais de dor torácica na gestação, que é TEP, elas têm maior risco trombogênico, então a gente excluiu isso. A dissecção de aorta também, por mecanismo de alteração da parede da aorta, devido às alterações hormonais, a gente também excluiu. Cardiopatia periparto, miocardite, são coisas que a gente também tem que excluir nesse contexto de gestação. E embolia amniótica, né? O paciente não ficou com uma disfunção importante e tal, e a gente achou o causador, que era a dissecção de coronária. E aí, quanto a terapias medicamentosas na gestação, o que a gente pode utilizar? AS pode, clopidogrel, heparinas, nitroglicerina, né? Beta-bloqueador, o metoprolol e o carvedilol podem ser utilizados, morfina. Se você não tiver cateterismo e a gestante chegar com infarto, com supra, a gente pode trombolizar, pode usar o alteplase e o cateterismo com proteção aí abdominal, tá? E não pode usar o prasugrel, ticagrelor, inibidor de glicoproteína 2B3A, atenolol, IECA, BRA e estatina, tá? A estatina não pode ser utilizada na gestante, muita gente esquece isso.
Então, o que a gente fez para nossa paciente depois do cateterismo? No cateterismo não foi realizada nenhuma intervenção, ficou em tratamento conservador, e após o cateterismo fez o ataque de clopidogrel. Foi iniciado o metoprolol 25 duas vezes. A gestante, a paciente estava taquicárdica, lembrem disso, inicialmente. Então, o metoprolol aqui para diminuir o estresse também na parede da coronária, né? Aquela questão de controlar o duplo produto. E também foi optado por manter sem heparina, tá? A heparina, ela no contexto de dissecção de coronária é discutível, super controversa, porque ao mesmo tempo que ela pode aumentar a dissecção por fazer a anticoagulação daquele falso lume, ela, por outro lado, né, pode diminuir o trombo no falso lume. Então, é bem controverso, não tem estudo grande com isso, então a gente acaba não utilizando, tá? Estatina e ECA a gente optou por não usar também, por ser gestante, né, que a gente viu que não pode utilizar. Spironolactona também porque a paciente não tinha disfunção importante. Aí foi desmamado a nitroglicerina com sucesso, a paciente melhorou da dor, foi mantida por observação e monitorizada por 72 horas, não teve recorrência, e a gente deu alta com retorno ambulatorial com o cardiologista em 5 dias. O que a gente deixou para alta? AS, 100 mg, clopidogrel 75, e deixamos succinato de metoprolol 25 de 12 em 12, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado desse caso super desafiador. Várias peculiaridades por ser gestante e também por ser um mecanismo de infarto diferente do que a gente está acostumado, que é o aterosclerótico. Então, se curtiram, já deixa um like, deixa os comentários. Se tiverem alguma dúvida também deixa no comentário ou vai lá no Instagram emergência.sim e nos faça as perguntas que a gente responde. Um grande abraço e até a próxima.